É fundamental. Nós temos 4 milhões de agricultores familiares no Brasil, até 4 modos, 4 milhões. E por isso a importância de uma pasta voltada para esses agricultores familiares. Quando você vai no banco, você tem o banco para o grande empresário, mas você tem o banco também para a pequena empresa. É o mesmo na agricultura. Você tem o ministério para o grande empresário, que é o Ministério da Agricultura, e o ministério também voltado para a pequena agricultura familiar, que é o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E é fundamental porque tem programas que são muito específicos e requer um cuidado com essa agricultura que tem um grande peso na alimentação do povo brasileiro, para fazer chegar a comida na mesa do povo brasileiro. E por isso tem que ter um cuidado imenso com essa agricultura, para que ela tenha todo tipo de incentivo, para que ela possa produzir comida de qualidade, para que ela possa também agregar valor à agroindústria, à cooperativa e também para que a gente possa fazer a transição ecológica, né? Uma agricultura regenerativa, que possa ajudar nesse momento que nós estamos vivendo, o aquecimento global. Ministro, interessante essa analogia que o senhor fez do pequeno agricultor com o pequeno empresário, porque assim como o pequeno empresário, porque o pequeno agricultor também precisa de crédito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que estão hoje os programas voltados para crédito aos pequenos agricultores e que mudanças precisam ser feitas. O presidente Lula teve sempre uma preocupação com a agricultura familiar e a pequena propriedade, né? E é por isso que ele melhorou muito o PRONAF, né? Nos tempos do presidente Lula, nós tivemos 2,5 milhões de contratos pelo PRONAF. E agora diminuiu, nós pretendemos aumentar o número de contratos pelo PRONAF. O PRONAF tem uma taxa de juros melhor, né? Tem o PRONAF B, que é um tipo de microcrédito que tem funcionado muito no norte, no nordeste, e que tem uma taxa de juros muito menor. Depois tem um PRONAF para aquele agricultor mais estruturado, que a taxa de juros também é subsidiada. E esse PRONAF nós queremos agora no Plano Safra aumentar o volume de investimento para o agricultor familiar produzir alimentos no nosso país. Então, do ponto de vista do que se pretende fazer para a agricultura familiar, nós temos a previsão de 7,5 bilhões de PRONAF para esse ano, no orçamento. Ministro, e a compra de alimentos dessa agricultura familiar pelo governo, ela vai ser fortalecida? Muito, muito. Tem 4 programas de compra de alimentos da agricultura familiar e eu gostaria de falar deles. Tem um primeiro programa que se chama PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse orçamento está no Ministério do Desenvolvimento Social e ele visa comprar aquele produto da agricultura familiar para doá-lo nas cidades, para combater a fome. Nós temos um orçamento de 500 milhões de reais para aquisição direta dos produtos da agricultura familiar. Esse recurso ele vai ajudar a organizar o orçamento do agricultor. E ajudando a organizar a sua produção, ele vai vender alguns produtos para o PAA e alguns produtos ele vai vender diretamente no mercado. É para estruturá-lo, né? Ajudar a estruturá-lo. E quem vai executar o PA é a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB é que vai comprar do agricultor e vai doar na cidade, nas entidades, através das prefeituras e das entidades da assistência social. Essa compra, a gente quer que cada dia mais respeite, de um lado, o agricultor familiar e, de outro lado, as culturas regionais. Então, na Amazônia, você vai comprar o açaí, o cupuaçu, como a mandioca no Nordeste e os produtos regionais. Mas o que a gente quer é ajudar a alimentar o nosso povo de maneira forte. Um segundo programa é o chamado PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 30% desse programa, isso foi uma lei do então presidente Lula, tem que ser comprado da agricultura familiar, para ter comida fresca, fruta, legumes, verduras frescas na alimentação escolar. E esse é um segundo programa que tem 5 bilhões e meio para comprar da agricultura familiar. O que eu pretendo aqui ajudar? Fazer com que esse agricultor familiar se organize em associações e cooperativas para facilitar a questão burocrática, para ele vender para a merenda escolar. É importante que o agricultor da cidade brasileira, lá do interior do Brasil, ele pense como ele possa vender o seu produto
para a merenda escolar, ali para a prefeitura. São 5 bilhões e meio para comprar o produto da agricultura familiar para merenda escolar. E nós queremos produtos de qualidade. Nós queremos que tenha ovos, proteínas na merenda escolar, carne na merenda escolar. Esse é o segundo programa do Brasil. Também esses 30% foram garantidos pelo presidente Lula. O terceiro programa da agricultura familiar é de compra direta. Tem um decreto da então presidenta Dilma Rousseff, que está ainda vigente, que diz que os órgãos públicos devam comprar da agricultura familiar. Por exemplo, o quartel, que está no interior do Brasil, ele tem que comprar da agricultura familiar, o café, o arroz, o feijão. Isso também é uma compra, digamos, garantida, né, da agricultura familiar. É um terceiro programa. E tem um outro programa da agricultura familiar, que é o selo do biodiesel, né? O Brasil, o presidente Lula instituiu uma mistura de biodiesel de 3%. Depois elevou para 7%. Depois foi para 10%. Depois foi para 13%. Depois foi para 15%. O governo passado jogou isso para 7%. Diminuiu para 7%. E o presidente Lula deve voltar e aumentar a mistura de biodiesel no óleo diesel. Isso para melhorar a qualidade do óleo diesel e emitir menos CO2. Esse programa tem o selo da agricultura familiar. Esse biodiesel pode ser vendido pelo agricultor familiar. Então, todas essas 4 modalidades de compras são modalidades que nós queremos fortalecê-las para fortalecer a agricultura familiar no Brasil. E tem uma quinta, que é uma novidade, mas eu falo ali na frente. Ministro, vamos falar então rapidamente sobre reforma agrária? Quais são os planos que o senhor tem para essa questão, que o governo tem para essa questão, e se há uma meta de assentamentos, de emissão de títulos? Olha, o presidente Lula, nesses 100 dias, já vai começar a emitir títulos pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vai já dar os títulos, e nós pretendemos fazer um programa de arrecadação de terras públicas e arrecadação de terras de grandes devedores, que esse é um debate que nós vamos fazer com o Ministério da Fazenda para disponibilizar terras para assentamentos de reforma agrária. Assim, nós queremos que as terras públicas que possam ser disponibilizadas para a reforma agrária, nós agora vamos arrecadá-las para disponibilizar para a reforma agrária. E também aquelas terras de grandes devedores que você pode fazer uma compensação do que ele deve e ele entrega a terra, e com isso a gente destina à reforma agrária. Bom, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado a vocês, e eu quero estimular os agricultores a responder a esse desafio do presidente Lula. Vamos produzir alimentos para combater a fome no Brasil e fazer com que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham ao mínimo 3 refeições ao dia. Pelo menos um café da manhã, um almoço e um jantar, no mínimo, né? E que nós possamos produzir comida de qualidade para que não tenha na mesa do povo brasileiro aquele alimento ruim, né? Para que o povo coma o alimento produzido pela agricultura, né, no lugar dos ultraprocessados, dos alimentos que não ajudam na saúde do povo brasileiro. Então, convido os brasileiros e brasileiras a responder esse desafio do presidente Lula. Vamos produzir comida de qualidade, fartura na mesa do povo, as nossas crianças bem alimentadas, as nossas famílias bem alimentadas, e o Brasil sair de vez do mapa da fome e ser um país com fartura.